Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu vim trazer para vocês aqui alguns salmos que existem dentro da cultura cabalística que servem para que se alcance a virtudes de Deus, né, do Criador do Universo, para que se manifestem em nossa existência, né, o poder dele de forma que nós sejamos livres de certas adversidades. Então seriam salmos para se recitar em momentos de desespero, em momentos de grande infortúnio. Então eu começo aqui, por exemplo, com a finalidade de se trazer à nossa esfera pessoal um poder que nos possibilite conseguir recursos, mantimentos, né, para a nossa sobrevivência. Então, numa situação onde por alguma razão, né, por alguma força maior, haja essa dificuldade em se conseguir mantimentos, né, em se conseguir provisões, então recita-se esses dois salmos, 56 e 57. Mas existem também outros, né, para outras situações de adversidade semelhantes. O Salmo 62, ele também é citado como uma forma de se buscar o poder de Deus, do poder do Criador, para que nós possamos sair de situações de endividamento, de situações de grande dificuldade, né? Então, se você está em dívidas, está em grandes dificuldades, não só dívidas, mas qualquer tipo de dificuldade, este salmo também é uma ferramenta de auxílio para se sair dessa situação. Existe também o Salmo 69, que é recitado sobre um copo de água e, em seguida, bebe-se essa água, né? Então é interessante a gente notar aqui uma coisa que eu já falei num dos meus primeiros vídeos com relação ao uso de água ou de sal, o uso de azeite e coisas do tipo dentro dessa ritualística, né, de oração e de recitação de salmos, de forma que essas substâncias, né, que a gente utiliza, elas servem para que sejam carregadas da energia divina e, uma vez entrando em contato com elas, a gente receba em nosso corpo essa carga divina que elas vão nos trazer. Então isso daí tem a ver também com aquela experiência do cientista, né, Masaru Emoto, onde ele realiza aquela experiência de recitar palavras, né, de bondade, palavras afetuosas, palavras de amor, palavras de energias positivas sobre uma porção de água, congelar, e fazer a coisa inversa com outra porção de água, onde ele recita palavras de ódio, de raiva, palavras que suscitam sentimentos negativos, e põe também essa água para congelar, e quando ele vai ver os cristais dessas águas congeladas, ele percebe que aquelas que sofreram a influência de palavras positivas se congelaram de uma forma harmoniosa, belíssima, bem estruturada, ao passo que essas águas que receberam influência de palavras negativas, essas águas se congelam com os cristais de forma desarmônica, né? Então existe ali uma presença caótica de uma energia que influenciou esse resultado. Então a gente entende que nessa experiência a matéria ela sofre o efeito da palavra, ela sofre o efeito da energia de vibração. Então esse conceito era conhecido pelos antigos cabalistas, né, e por antigos magos que faziam as suas orações, os seus feitiços, os seus encantamentos. Então, quando a gente vê nessas literaturas antigas, e até mesmo nas literaturas de ficção, a gente encara aquilo ali como uma obra de ficção apenas, mas aquilo ali tem um fundo de verdade, né? Porque era compreendido na antiguidade esse efeito que as palavras exercem sobre a matéria. Então, quando a gente faz uso de salmos, a gente parte do entendimento, né, dentro dos conceitos cabalísticos, de que Deus tem um nome. E esse nome é um nome que é vibrado, que é pronunciado. Então é uma energia de frequência, de vibração. Então quando se pronuncia esse nome, essa energia se manifesta. E esse nome de Deus, ele foi encontrado, criptografado ali
no livro de Êxodo, no capítulo 14, dos versos 19 ao 21, e através de um processo ali, eles conseguiram extrair esse nome de Deus, que é formado de 72 palavras, às quais eles se acrescenta então a terminação El ou Iá. E com essa terminação, que significa Deus em ambos os casos, a gente consegue colocar nessas palavras, que são virtudes, uma personificação divina. E essa personificação nós entendemos como anjos. Então, quando a gente recita os salmos, cada salmo traz trechos desse nome divino de Deus impronunciável, que é composto de 72 nomes, né? Então, esses fragmentos dos nomes divinos estão inseridos nos salmos. Então, quando a gente recita alguns desses salmos, a gente invoca as virtudes inerentes àquele nome que está criptografado ali naquele salmo. Então, quando a gente faz isso sobre uma água, ou sobre um azeite, ou sobre um sal, e se utiliza desses elementos, então, a gente está aderindo à energia divina que foi trazida e imantada ali naqueles elementos, para que eles façam uma atividade, né, uma atividade positiva, energética na nossa esfera de existência, no nosso corpo, na nossa mente e na nossa alma. Então, por isso existem essas segulot que fazem uso, né, de recitação de salmos, onde se atrai essa energia divina que vai se manifestar, por exemplo, nessa água, no caso desse Salmo 69, onde se recita sobre a água e em seguida você bebe essa água. Então, tem esse efeito. Essa é a ideia de se usar esses elementos e de se recitar salmos, né? Então, existe também a possibilidade de você, estando em uma situação também de dívida, você recitar o Salmo 44, que pode ser recitado antes do anoitecer. Caso você se encontre numa situação em que precise conseguir um emprego, né? Você perdeu seu emprego ou está há muito tempo desempregado, você pode fazer uso dos Salmos 41, 42 e 43, recitados nessa ordem, 3 vezes por dia, né? Você pode recitar de manhã, por volta da hora do almoço e à tarde, durante 3 dias. E se você se encontra numa situação de grande infortúnio, uma situação desesperadora para a qual você não vê mais saída, você pode sair para fora de casa ao amanhecer, voltar os seus olhos aos céus e recitar os Salmos 38 e 39. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.